Hoje, a nossa meditação nos leva a uma das parábolas talvez mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais profundas do Evangelho de Lucas. A história do juiz injusto e da viúva persistente. Ela é muito mais do que uma simples história. Na verdade, é um convite a refletir sobre o que realmente significa ter fé e perseverar na oração, especialmente quando a resposta parece não vir. E olha que interessante, de uma forma que não é muito comum nos evangelhos, o próprio Lucas já nos entrega a chave de leitura logo de cara, no primeiro versículo. Ele não deixa nenhuma dúvida. O tema aqui é a perseverança. É um chamado muito claro para orar sem nunca desfalecer. Uma instrução que é, na verdade, essencial para a vida de quem segue a Cristo. Para a gente poder absorver toda a força dessa parábola, é muito importante a gente olhar onde ela está no Evangelho. Ela não é uma história solta, sabe? Jesus a conta durante aquela longa jornada para Jerusalém, que foi um tempo de formação muito intensa para os discípulos. E ele a coloca logo depois de um discurso bem profundo sobre o fim dos tempos. É preciso tentar imaginar a cena. A comunidade cristã primitiva vivia numa expectativa muito intensa pela volta de Cristo, a chamada parousia. Só que essa volta parecia estar demorando, e isso começou a gerar uma crise de fé, uma espécie de ansiedade escatológica, como dizem os teólogos. Essa parábola, então, é a resposta pastoral de Jesus a essa angústia, oferecendo um caminho espiritual para não desanimar durante a espera. Agora sim, vamos entrar nos personagens. Jesus constrói essa narrativa em volta de duas figuras que são o oposto uma da outra. Ele leva os arquétipos deles ao extremo, justamente para criar um contraste bem poderoso, daqueles que a gente não esquece. De um lado está o juiz. Pensa numa figura que está fora de qualquer referência moral, seja divina ou humana. Ele é o antimodelo perfeito de Deus, porque só age por conveniência própria. Do outro lado, a viúva. Naquela sociedade, ela era o maior símbolo da impotência, alguém sem nenhuma proteção. Ela representa os mais vulneráveis, os marginalizados, exatamente aqueles a quem Deus dá preferência. A única arma que ela tem é a sua persistência. E aqui a gente chega num ponto teológico fundamental. A viúva se torna um ícone da própria igreja. Uma comunidade que aos olhos do mundo pode parecer frágil, impotente, mas cuja força verdadeira está justamente no clamor incessante pela justiça do reino de Deus, em meio a um mundo tão marcado pela injustiça. Então, como que Jesus usa esse contraste todo para nos ensinar sobre Deus? Bom, ele usa um tipo de argumento bem específico, partindo de um exemplo menor e falho, para chegar a um exemplo maior e perfeito. Essa lógica tem um nome, é o argumento a minore ad maius, que significa do menor para o maior. Essa é a ferramenta que Jesus usa para nos mostrar quem é Deus através do contraste. E a lógica, vamos combinar, é demolidora. O ponto central é exatamente este. Se até um juiz egoísta que age só para se livrar do incômodo atende ao pedido de uma viúva, quanto mais um Deus que é Pai, que é justo, que é misericordioso, vai ouvir o clamor dos seus eleitos. Percebe a diferença? O juiz age por fastio, Deus age por amor. E aí Jesus lança essa pergunta retórica que ecoa como o coração da promessa de Deus. A resposta que fica no ar é, claro, um sim sonoro e inabalável. Esse clamor dia e noite não é sinal de desespero, mas sim de uma confiança que não para, que nasce de uma necessidade profunda. Só que aqui pode surgir uma tensão. Bem depressa? A nossa experiência humana muitas vezes é de uma longa espera. Mas essa promessa não é um cronograma, é um jeito de fortalecer a nossa fé. Ela nos garante a certeza e a prontidão da ação de Deus que age num tempo que vai além do nosso. E quando a gente pensa que já entendeu a lição, a parábola nos surpreende com uma reviravolta. Jesus termina com uma pergunta totalmente inesperada e muito profunda, que muda completamente o foco da narrativa. Essa é a questão decisiva. O foco, de repente, não é mais a fidelidade de Deus. Isso a parábola já deixou bem claro. A pergunta se vira para a nossa fidelidade. A grande dúvida que Cristo lança no ar é se a humanidade, se os seus discípulos, vão permanecer fiéis durante a longa provação da espera. Com essa virada dramática, a pergunta mais importante para quem é discípulo deixa de ser quando o Senhor virá e passa a ser como nós estamos vivendo enquanto esperamos. A escatologia se transforma num desafio ético e espiritual para o nosso agora. Então, que tipo de fé, ou pistes, em grego, o Filho do Homem espera encontrar? A própria parábola nos dá as pistas. É uma fé com qualidades bem específicas.
Essa fé pode ser entendida a partir de 3 pilares. Primeiro, a confiança, que é uma entrega radical à justiça e ao amor de Deus. Segundo, a fidelidade, uma lealdade firme a Cristo e ao seu Evangelho. E terceiro, a perseverança, que é exatamente a resiliência da viúva, que se manifesta na oração que não desiste nunca. No fim das contas, orar sem desanimar não é uma tentativa de manipular Deus. É, na verdade, um ato de resistência espiritual. É a nossa forma de recusar que a injustiça do mundo tenha a palavra final. É manter acesa a esperança no reino, afirmando com a nossa vida que Deus é justo e que Ele sim ouve o nosso clamor. E assim, a pergunta de Cristo atravessa os séculos e chega a cada um de nós hoje. A parábola se mostra como um convite para cultivar, na oração constante, a fé que ele espera encontrar. A questão definitiva que fica para nossa meditação não é sobre um futuro distante, mas sobre o nosso agora. Como é que nós estamos vivendo enquanto esperamos? Porque a qualidade da nossa espera é o que define a fé que o Senhor vai encontrar.